Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Tatiana Lima, do Tati Podcast. Estamos iniciando mais um episódio e hoje está mais do que especial, porque nós temos esse convidado aqui mais do que especial que vai trazer um testemunho impactante para a sua vida. Então, eu convido a você a não perder. Envie esse link para o teu amigo, para o teu familiar, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração e através desse testemunho muitas vidas serão impactadas. Nós estamos aqui com nada mais que nada menos com o Am- missionário Tiago, Amém. conhecido mais como missionário sincero. Glória a E Deus. depois ele vai falar o porquê desse nome missionário sincero, mas primeiro eu quero ter a alegria e a honra de apresentar Amém. você. Obrigado por ter aceito o convite, Amém. né, de estar aqui conosco. E eu queria perguntar, Tiago, antes de você começar tudo, se apresentar, quem é o Tiago Gomes, né? Tiago Quem é o Gomes. Tiago Gomes? Amém. É um prazer estar aqui, Tati. Obrigado por abrir o espaço, né, por estar aqui para glorificar o nome do Senhor. Aos irmãos aqui dos bastidores, minha esposa que também está ali presente, a Eveline, que Deus abençoe a serva de Deus. E para me chegar aqui hoje, até aqui, eu resumo em uma pequena frase que eu gosto muito, né? O laço se quebrou e eu escapei, né? Eu nasci em um lar sem pai, né? Somente com a minha mãe para sustentar eu e meus irmãos e as minhas irmãs na época. E a- o que eu lembro do meu pai na época é que ele fazia muitas coisas erradas na época, né? Não é nem lícito falar. E eu e a- os flashes que eu tenho do passado é a polícia entrando em casa, né? Atrás dele por causa de roubos, coisas que ele fazia que não era lícito. Então eu cresci nesse ambiente, né? E logo cedo ele foi embora, minha mãe, empregada doméstica, sempre lutando, trabalhando para sustentar eu e minhas irmãs na época. E quando eu tinha por volta de 16 a 17 anos, a minha mãe, ela pegou um câncer e eu perdi minha mãe, né? Nessa época. Aí ficou eu, minhas irmãs e um irmão pequeno, né? Na época de 5 anos, que hoje ele já está de maior. E foi quando nessa época que eu perdi minha mãe, que eu entrei numa depressão, né? Muito profunda na época, e que eu fui morar no interior com a minha irmã, porque minhas outras irmãs tinham a família delas, né? Casadas já. Então essa outra minha irmã praticamente me adotou juntamente com meu irmão pequeno e me levou para o interior ali em Itarema, né? Sim, Em legal. Itarema. E quando eu cheguei em Itarema, eu automaticamente, por causa da tristeza, da depressão que estava invadindo minha alma, foi quando eu conheci o pastor Jonathan Albuquerque, que é justamente amigo da irmã que estava aqui da última vez. O nome dela, a doutora. Doutora Silvana. Isso, doutora Silvana, que foi até visitar ele no hospital. Que ele é filho de João Bezerra, o pastor Jonathan, que está em Novo Oriente, que sofreu um acidente e quebrou até os 2 pés. E esse pastor cuidou de mim na época, lá em Itarema, né? Ia me visitar. Eu comecei a visitar a igreja dele, a Assembleia de Deus do Tempo Central, na época. Isso ali em 2007, 2008, na época, no interior. Mas, por causa da situação que eu estava vivendo, eu acabei me envolvendo nas drogas, né? Eu cheguei no mundo e perguntei qual era a droga mais forte que existia, porque eu queria experimentar, porque eu queria acabar com a tristeza do meu coração, eu dizia dessa forma. Foi quando me apresentaram o crack na época, né? O crack. Na verdade, você não nasceu num lar cristão. Não, não Não nasci num lar nasceu, não tinha cristão. conhecido ainda Cristo. Não, não, não. Eu era católico, né? Assim, não praticante. Só visitava a igreja católica. E o meu primeiro encontro com o evangelho foi justamente em Itarema, com o pastor Jonatas Albuquerque, lá em Itarema, na Assembleia de Deus Tempo Central. Se ele estiver até assistindo, que Deus abençoe a vida dele. E foi quando eu me envolvi no crack profundamente, ali em Itarema, né? Me entreguei completamente. Automaticamente eu já saí de casa. Minha irmã não me via mais, vendendo tudo dentro da casa dela, né?
E foi quando ela não aguentava mais a situação, ela vendeu a casa e veio embora para Fortaleza. E eu fiquei no interior jogado, sozinho, né, ao léu. Não queria ajuda, né? Não queria ajuda. Eu, pela situação que eu estava vivendo, perda de mãe, sem pai, né? Envolvido nas drogas, eu estava ali só querendo morrer, pedindo a morte para minha vida, né? Eu não tinha mais expectativa de vida, não tinha mais expectativa de futuro. Para mim estava acabado, não tinha mais jeito. Eu era um andarilho, né? Eu praticamente era um mendigo, bem magrinho, só com Você uma. chegou a morar na rua? Eu morei 7 anos na rua lá. Isso depois que você começou a usar a droga. Isso, depois que eu comecei a Mas usar foi droga. mas porque você foi expulso de casa? Não, pela situação, né? A droga, Sim, né? sim. Eu me viciei completamente no crack, estava totalmente dependente. Tudo que eu tinha, eu vendi, roupas, tudo, e fiquei somente com uma peça de roupa no interior. Minha irmã veio embora, não tinha mais ninguém, eu fiquei no interior jogado no meio dos matos, né? Nas casas de viciado, né? Para quem não sabe, casa de viciado é colchão e vela acesa, casas abandonadas. Meu Deus. E eu fiquei lá jogado. Foi quando eu me lembro até hoje. Eu estava dentro de uma casa de um rapaz usando droga. Tinha nada dentro da casa, só um colchão. E ele olhou para mim e disse assim: o teu lugar não é aqui. Desse jeito ele falou. E até eu brinquei: e aonde, mas no cemitério? E ele falou: não, o teu lugar é na casa do teu pai. Te Aleluia, levanta e Deus. volta hoje. Aleluia. Foi quando, naquele dia eu me levantei, Deus tinha preparado todo o cenário, porque era domingo à noite, né? Eu me levantei e fui em busca de uma igreja. Eu, com vergonha, não fui em busca da igreja do pastor Jonathan, eu fui em busca, saí andando. Foi quando eu encontrei a Assembleia de Deus do Brasil, pastor Assis, Por que não do pastor Donald? pela vergonha, né? Porque eu frequentava lá e não queria que os irmãos me vissem da Então você situação já que eu tinha estava. frequentado, Isso, aí depois que você se afastou nessa isso assembleia. mesmo. Você passou quanto tempo na igreja lá? Não, foi questão Só de meses, meses, né? pouco tempo mesmo. Então, eu não cheguei Entendi. nem a me dizer que eu me congreguei, né? Era só Entendi. aquelas visitas ali para ouvir uma palavra, né? Para me Então o sentir seu ponto bem. de virada foi essa, depois que você estava lá drogado com seu Isso. amigo no quarto, e Deus, né, eu acredito que foi o Senhor que Uhum. usou, então foi esse ponto aí de Isso. virada que você foi buscar mudar de vida. Isso. Quando eu me levantei, fui em busca de uma igreja. E em Itarema tem um ginásio. Do lado do ginásio tem uma igreja, depois da curva, chamada Assembleia de Deus do Brasil, Pastor Assis. Era domingo à noite. Aí eu sentei lá atrás na igreja, o pastor pregando, ele fez o apelo. E normalmente é a igreja que faz o apelo, né? Mas Sim. naquele dia eu que apelei, né? Eu fui lá na frente e disse: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para o Senhor me aceitar, né? E naquele dia eu me arrependi dos meus pecados, eu me lembro até hoje. O pastor me deu um prato de comida, ele morava vizinho à igreja, e ele olhou para mim e disse: A única coisa que eu posso fazer por você é isso, não posso fazer mais nada. Mas já era Deus trabalhando, era propósito de Deus, né? Porque tem momentos que Deus fecha tudo, todas as portas para ver até as nossas atitudes, né? Como é que nós vamos enfrentar isso. E foi nesse momento que eu estava com muitas dívidas no interior. Como eu falei, minha família não estava mais lá, minhas irmãs. Foi quando eu saí na porta da igreja e eu disse: Senhor, para onde é que eu vou? Não tenho para onde ir. Foi quando eu fui para uma fábrica de camarão que tem em Itarema, dos Monteiros, e a delegacia é vizinho. E na fábrica tem uma casinha de lixo tamanho de um banheiro. E eu disse: é aqui que eu vou morar. Aí eu entrei lá dentro para dormir. E estava tendo festa na época, era carnaval, época de fevereiro, festa na Praça do Ladro. E eu entrei para dormir naquela casinha de lixo. Aí quando foi de madrugada, né, a polícia foi lá. Acho que chamaram a polícia, né? E botaram a lanterna na minha cara e disse: sai daqui porque esse lixo é propriedade particular, né? E eu disse assim: cidadão, o lixo está valendo mais do que eu. Aí ele disse: sai daqui, nós vamos desovar você, né? Ele falou Meu assim. Deus. Aí eu saí do meio do mato chorando. Saí do meio do mato. E era época de inverno, tava um pouco neblinando. E eu encostei minha cabeça no mato para dormir. E eu dormi. Mas quando foi de manhã cedo, a chuva engrossou, me acordei. E quando eu me acordei, aconteceu algo assim sobrenatural, porque eu ouvi uma voz quando eu me acordei. E era a voz dizia assim: canta o hino da harpa 141 para mim. E eu não conhecia esse hino da harpa,
né? Eu não conhecia. E eu falei, mas eu não conheço esse hino. Mas a voz dizia, mas cante esse hino da harpa. Foi eu abrir minha boca e comecei a louvar esse hino sem saber. O hino 141, onde guiar-me, meu Senhor. E quando eu terminei de Aleluia. louvar esse hino da harpa, eu senti minha língua enrolando e eu fui batizado com o Espírito Santo naquela noite, Meu né? Deus. No meio do mato, todo sujo, e tinha entrado nessa igreja uma noite antes, né? Então, quando aconteceu isso comigo, foi uma experiência única, né? Eu não estava entendendo o que é que eu estava vivendo ali. Eu me levantei e fui andando na estrada e dizendo: eu vou embora para Fortaleza, eu não tenho mais nada aqui. Então, eu saí andando descalço, no meio da estrada, andando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, Meu cantando, Deus do louvando, céu. e ninguém dá Com carona para ninguém. Com fome. fome, ninguém dá carona para ninguém, com medo de assalto, Meu né? Deus. Mas aconteceu outra coisa mais sobrenatural ainda, né? Parou um Fiat Uno prata na estrada, parecia uma Mirar no deserto. Ele parou o carro, baixou o vidro, era um senhorzinho de quase 70 anos de idade, cego de um olho, sozinho dentro do carro, da cabeça bem branquinha. Ele baixou o vidro e ele olhou para mim e disse assim: "A paz do Senhor, varão". E eu comecei a chorar. Aí ele disse: "Você é crente, né?" Eu disse: me reconciliei ontem à noite. Ele disse: "Eu sei, Jesus me disse. Quando eu Aleluia. passei por você, ele me disse: para esse carro agora e dá uma carona para ele, porque ele é meu servo." E desde esse dia eu nunca mais julguei ninguém pela aparência, porque eu estava descalço, todo sujo, fedendo, de bermuda, Meu e o Deus. espírito que estava nele testificou na vida dele que eu tinha me reconciliado com Deus uma noite antes e que eu era um Aleluia. servo de Deus, né? Então, para você que está me ouvindo, nunca julgue as pessoas pela aparência, tá bom? Você não sabe como é que está a alma regenerada por detrás de roupas, né, que você julga, tá bom? Então, naquele dia, eu eu tive essa experiência, eu entrei no carro, ele me deixou na Parquelândia, na Igreja Redonda. Eu pedi para ele me deixar lá, por quê? Porque eu nasci e me criei no Rodolfo Teófilo, do lado da Parquelândia. Então, qual era a minha expectativa? Eu descer na Parquelândia, vou para o Rodolfo em busca de ajuda, algum familiar meu, tenho tios ainda, mas só que eu não tive coragem, pela situação que eu estava, talvez eles não iam acreditar em mim que eu estava vivendo naquele momento, né? Família toda católica, raiz católica, e foi quando eu saí andando para Calcaia. Quando eu cheguei na Calcaia, no Pacheco, foi quando eu vi o portão com a casa de recuperação, nome Resgate de Valores. E quando eu bati no portão, e o pastor Antônio Inácio, né, que é o pastor que hoje eu considero ele como meu pai, ele abriu o portão e perguntou o que era. Eu disse: "Pastor, eu não tenho para onde ir, eu não tenho mais ninguém e eu quero que o senhor cuide de mim. Eu posso entrar na sua casa?" E ele olhou para mim e disse: "A partir de hoje você é o meu filho." E eu disse: "A Aleluia. partir de hoje você é o meu pai." Foi quando eu entrei naquela casa. Quero até mandar um abraço para o pastor Antônio Inácio, que ele vai assistir isso daqui, que eu vou mandar para ele. Tá Aleluia, bom? Deus. Pastor Antônio Inácio, eu amo a sua vida, tá bom? A sua esposa, a irmã Antônia, que Deus abençoe e que se não fosse vocês, eu estaria numa cova hoje, pela porta que Deus usou vocês para abrir para a minha vida, Casa de Recuperação, Resgate de Valores. E eu entrei Resgate de nesta casa, valores. passei 3 anos internado nessa clínica. Por que 3 anos? Porque eu não tinha para onde ir. Minhas irmãs não acreditavam mais em mim, né? Por tudo que eu fiz, né? Pelos roubos que eu fiz na casa delas, na casa dela na época. E eu estava eh, eu não mais encaixava na vida delas, né? Pela situação que eu estava vivendo. Então, eu passei 3 anos internado, sem receber visita, os alunos recebendo visita. Eu cheguei lá somente com uma peça de roupa. Então foi o segundo momento que eu fui tendo um contato com Deus naquele lugar, né. Fui tendo experiências com Deus lá dentro, foi lá que eu tive um contato com a Bíblia, assim, mais profundo, fui estudando, fui aprendendo o que é um jejum, né. Então a minha vida espiritual foi crescendo lá, na graça e no conhecimento dentro da casa de recuperação, onde eu passei esses 3 anos internado. E esse processo, Tiago, esse processo de libertação, porque se você aceitou, né, você aceitou Uhum. Jesus, foi lá, aceitou, foi para casa de recuperação, mas assim,
foi instantâneo? Você deixou de usar o crack do nada e tudo? Como foi esse processo de libertação? Porque eu acredito que não é do dia para a noite. Não, tem as abstinência, né. Quando eu entrei na clínica, os primeiros meses foi muito difícil para mim, porque tem Então a abstinência. clínica ela te ajudou muito, né? É, ajudou a questão do isolamento, né, Do e do isolamento. trabalho espiritual que era feito lá dentro e psicológico. Foi assim que eu conheci minha esposa, através do trabalho psicológico que era feito lá, que ela é terapeuta, e ela ia lá fazer alguns trabalhos com os alunos. Sim. Então teve o trabalho psicológico, o espiritual e o isolamento, me ajudou muito no meu processo, aonde a ciência diz que é 9 meses, né, para o crack sair do sangue, né, 9 meses, o CAPS diz, né, os estudos que é 9 meses para desintoxicar o organismo do crack, né, e o álcool é mais tempo ainda. Então, esse isolamento foi necessário para mim, né, eh, esse lugar, essa casa de recuperação, esse tratamento espiritual e psicológico, e lá tinha 3 cultos por dia na casa, né, todos os dias, 3 cultos por dia, de manhã, de tarde e de noite. Costumava dizer que a gente se não saísse crente lá, saía doido, né, tanto culto que tinha lá dentro. Então, com 2 anos de internado, um profeta, né, você que está me assistindo, se não crê em profecia, eu creio em profecia. Um profeta olhou para mim e ele me disse assim: "Olha, conta nos 5 dedos da tua mão, que no quinto dia um carro verde vai entrar com uma mulher loura e vai te levar". Ele falou desse jeito, né. Meu Deus. Aí eu disse assim: "Jesus, se é tu que falou, eu recebo, se não for, eu recebo do mesmo jeito", eu falei, né. Que eu estava recebendo era tudo, eu não tinha expectativa de vida social, eu não tinha praticamente mais família, eu era semi-analfabeto, eu não tinha profissão, então o que estava vindo ali eu recebia. E antes de eu conhecer minha esposa, eu já tinha noivado 2 vezes lá dentro, com familiares de interno, mas esses 2 noivados não deu certo, né. Não é preciso entrar em detalhes porque não deu certo. Mas eu passei 5 dias olhando para o portão naquele dia, quando o profeta falou isso. E no quinto dia, por incrível que pareça, que é para quem doido, viu, da cabeça, o carro verde entra lá dentro da casa de recuperação, e é uma mulher loura, que ela tá ali sentada, né. Eu não sei se ela era loura mesmo, se ela pintou o cabelo na época, mas o Celtinha verde entrou e ela era a mulher loura que entrou, e semana passada fez 8 anos que eu estou casado com Glória ela, a Deus. né, 8 Glória a anos que eu estou Deus. casado com ela, então Deus preparou todo o cenário, né. Foi Aleluia. necessário esse tempo que eu vivi lá durante 3 anos, todo o processo que eu passei lá dentro, porque Deus estava preparando tudo. Estava Então ela preparando. passou 1 ano orando na casa dela, eu passei um ano orando na clínica, quando fez 1 ano de orando, Deus preparou tudo, o casamento, e eu saí casado da clínica, Glória a né. Deus. E ela teve muita fé, né, ela teve muita fé, porque a minha esposa era uma alta executiva na época, né, amor? Ela ganhava muito dinheiro, a minha esposa era apegada muito nos bens materiais, ela era muito apegada em dinheiro, ela ganhava muito E dinheiro. como foi esse encontro? Foi amor à primeira vista? Hã? Foi amor à primeira Rapaz, eu vista. acredito que foi, né. Dela e dos 2, amor à É. primeira vista, já estava no plano de Deus, mas foi assim, amor à primeira vista. Ah, acho que foi. Aí ela era muito, assim, apegada, como eu estava falando, né, e eu: "Rapaz, eu sou apenas um interno, eu não tenho nada para oferecer para essa mulher, ela tem a vida dela toda estruturada, tem a casa dela, tem as coisas dela, tem os trabalhos dela", né, elas trabalhava em gerência de RH nas empresas. E eu: "Rapaz, será que esse negócio vai dar certo?" Eu acho que ela se ela quiser, nós orando durante 1 ano, né. Sei que Deus trabalha na vida dela de uma forma que hoje ela não liga mais para nada, questão de bens materiais, né. Eu costumo dizer que é a mulher mais crente que eu conheço, que eu convivo com ela, né, que a gente conhece quando a gente convive, né. Sim. E é uma benção de Deus, e eu conheci ela dessa forma. Ela entrava na sala com os alunos para fazer esse tratamento psicológico. Quando eu entrei dentro daquela sala com ela pela primeira vez, no outro dia ela já estava ligando para mim, né. Ela já estava ligando para mim e deu certo, para a glória de Deus, e nós estamos aí na caminhada. Aí eu saí da clínica, né, eu saí da clínica, eu era um pregador itinerante, né, eu pregava todos os dias, viajava muito para São Paulo, Minas Gerais na época.
e postava agendas abertas. Eu era itinerante mesmo, pregava todos os dias, de domingo a domingo eu pregava, todos os dias. Foi quando apareceu a oportunidade de fazer humor na internet. Eu nunca quis, né? Meus amigos sempre influenciavam, mas eu nunca quis. Por que que eu não queria? Porque eu tinha medo que as pessoas iam falar. E eu tinha medo de perder meus compromissos, das agendas, porque tem muito preconceito hoje acerca do humor nas igrejas, Sim, né? Principalmente igrejas mais tradicionais, pastores mais antigos, tem muito preconceito. E querendo ou não, das agendas que eu pregava, era ali que eu tirava a minha renda, a minha parte dentro da minha casa, né? Os pastores nos sim, abençoavam, né? Eu nunca cobrei nada para pregar, mas os pastores me abençoavam, né? Com uma oferta, e ali eu trazia o sustento ali para casa de alguma forma, né? Então eu era muito preocupado. Rapaz, se eu começar a fazer humor, eu vou perder minhas agendas. Se eu perder minhas agendas, né? Os pastores não vão me abençoar mais, não vão me chamar mais. A minha mentalidade era essa, né? Do homem fechar a porta para mim, sim. perder meus compromissos. Foi quando eu estava em casa uma vez com a minha esposa, e estava na época, né, o hype dos varão das calças coladas dentro das igrejas. Foi quando ela ela tinha uma calça leg em casa, ela disse: "Veste essa calça para fazer um vídeo teu". Aí eu: "Não, amor, não vou fazer isso. O que é que os pastores vão achar? Os irmãos vão achar, eu vou perder meus compromissos". Ela: "Bota, menino". Aí ela pegou, eu botei a calça bem coladinha mesmo, o leg dela. Aí foi quando ela me filmou dos pés até a cabeça, um vídeo de 10 segundos. E eu tinha 3.000 seguidores na época, né. Aí eu postei esse vídeo brincando, né. Aí esse vídeo, em 24 horas, bateu 600.000 visualizações. Glória a No Deus. outro dia, de 3.000 seguidores, eu estava com 29.000 seguidores, no outro dia. Meu Deus. Aí eu: "Rapaz, que negócio é esse aqui, mano?". Aí pronto. Aí no outro dia, vou ter que inventar alguma coisa aqui agora. Aí postei um vídeo, aí fui postando, 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 aí pronto. Aí foi daí que surgiu o missionário Era o meu sincero. Instagram era missionário de rua, que eu sempre fiz trabalho na rua, né, Sim, evangelizando na Caixa Econômica, nas filas, né, nas praças. Eu sempre gostei desse trabalho, de pregar nas ruas, então era missionário de rua, meu Instagram. Aí eu: "Não, já que eu tô entrando aqui no humor, vou mudar esse nome aqui". Aí eu fiquei procurando o nome, aí tinha na época lá o Lúcio Sincero, tinha o Armínio Sincero. hum. Aí eu: "Não, eu vou fazer um humor aqui apologético, para falar verdades, né, coisas que eu vejo nas igrejas, que muitas pessoas falam, então eu vou ser o missionário sincero". Você fala aquilo que muitos têm vontade de falar e não têm coragem. Isso, aí muitas pessoas dizem que eu tô sendo a voz delas na internet, né. Então deve ser você acha que é por isso que da rejeição de muitos líderes por essa fala, mesmo que seja pelo lado do humor, né, Uhum. mais leve, mas que é uma verdade falada. Você acha que seja por isso essa ou é mais porque, é porque é missionário, mas está levando as coisas na brincadeira? É, mas por isso que você falou agora, né, as Por pessoas as pensam pessoas que eu tô serem levando as falando coisas de Deus à brincadeira, né, por eu sim, fazer humor, e diz que eu tô fazendo chacota das coisas de Deus. Mas eles não entendem que cada personagem meu tem uma mensagem. Por exemplo, eu tenho um personagem varão bombado, né, que a mensagem por detrás do varão bombado é justamente combatendo a vaidade dentro das igrejas, né, a lascívia, porque a gente sim, pensa que a lascívia é só da parte das mulheres, sim, mas não, a lascívia também é da parte dos homens, né. sim, Os homens com roupas exageradas, né, malham não por saúde, mas malham por vaidade. E isso sim, também gera lascívia dentro da igreja. E também tem o personagem do varão radical, que eu fazia muito antigamente, que era justamente, esses crentes muito radicais, que condena tudo, né. Vê sim. uma mulher de calça, diz que é Jezabel, vê uma irmã maquiada, diz que, né, não pode nem falar, né, diz que é Jezabel, né. E Pode e falar, fale tudo! Fale tudo, então, tem que falar tudo. aí tem o crente Nutella, né, tem um crente Nutella, que é justamente essa geração mais Nutella, que não aguenta ouvir verdades, né, Oh, meu que lê a Deus. Bíblia, mas também consulta o horóscopo, né, Meu que lê a Deus. Bíblia, mas também assiste o Big Brother. Então é essa geração Nutella, né, e o que é que eu digo? Que eu falo de uma forma, humorística aquilo que os pastores pregam de uma forma séria no púlpito. Sim, Por quê? Porque quando eu uso o varão bombado, a mensagem que eu trago é sobre a lascívia e a vaidade. Então, é a mesma coisa de um pastor e um pregador subir no altar e trazer uma mensagem alertando sobre a vaidade. Só que eu passo através do humor.
E as pessoas não sabem diferenciar isso. Diz que eu estou fazendo chacota do evangelho, mas não é. Eu apenas trago uma mensagem que é pregada já nas igrejas, mas eu trago de uma forma, através do humor, para que outras pessoas venham entender de uma forma clara, né. Que na verdade não deixa de ser uma verdade, né. Uhum, É como eu falei, as pessoas, não têm essa coragem de falar, mas você teve essa coragem, eu acredito que foi uma estratégia do Senhor, né, uhum, porque o nosso Deus, vou receber críticas também, mas eu acredito que o nosso Deus ele é especialista em criatividade, né, em uhum, dar talentos, em dar dom. E eu acredito também que a ferramenta que é o as redes sociais, se ela for usada da forma correta, ela se tornará também bênção, né, porque a uhum. Bíblia diz o quê? Que até o que é maldição se tornará bênção Isso. quando vem até nós, né. Uhum, Então, devido a essas críticas, que às vezes é de quem mais, deveria apoiar, uhum. né, por ter essas críticas, o que passou, assim, na sua cabeça de parar, de como foi que aconteceu por essas críticas? Teve muita agenda fechada, as pessoas falavam assim na cara: "Não vou te convidar", ou você ouvia ou você via: "Não estão me convidando porque eu estou fazendo isso"? É, Chegou a pensar nisso? infelizmente o conteúdo que eu faço afastou de perto e aproximou de longe, né. Tem muitos, pessoas que se dizem amigos meus, que hoje me criticam. Pessoas mandam conversa para mim, né, Sério? eu não tenho um problema em falar isso, de pessoas que andavam comigo, né, me apoiavam, e hoje falam de mim, me criticam, né, e as pessoas mandam as conversas para mim, mas hoje eu tenho o coração curado, né, eu faço é rir, a minha esposa vê lá em casa, eu faço é rir. Entendeu? Não ligo mais para essas coisas, né. Então é praticamente isso, entendeu. Mas De o que mudou na sua vida através desses conteúdos, né, não só, para o negativo, mas o que mudou, né, em todo o contexto, o que mudou para o Tiago, né, o Tiago Gomes, né, porque ser conhecido mais como missionário sincero, uhum. né, mas o que mudou, assim, em questão de você ver retorno, o que mudou? Mudou, muitas portas foram abertas, né, conexões. Eu tô aqui hoje, né, no podcast, Sim, né, já vim para esse, é o terceiro podcast que eu participo. Então, eh, muitas portas se fecharam, mas também muitas portas Deus abriu, né. Deus abriu conexões, e hoje eu vivo de internet, né. Querendo ou não, eu trabalho é o meu trabalho hoje. dá para ganhar dinheiro, Hum, dá para viver, não dá para dá para ver. enricar. Dá para enricar se usar a internet de maneira errada, né, como Sim. muitas pessoas fazem, através de Tigrinho, essas coisas, essas plataformas, né, que eu já recebi muitas propostas para ficar rico do dia para o outro, mas não vale a pena, porque é um dinheiro sujo, né. Sim. Então, no Instagram a gente faz publicidade em algumas empresas, uns stories, né, uns recebidos. Comida lá em casa não falta, graças a Deus, que as empresas mandam pizza, sanduíche. Antes de ontem mandaram cuscuz, tapioca de manhã Ô, para a gente coisa comer boa. e almoçar, Olha certo? ele, Raíssa, ele come cuscuz. Não come. Então então o Instagram não monetiza, né, então o TikTok, eu ganho um pouquinho no TikTok, ganho R$ 300 por mês ali. Sim, Mas a gente vai sobrevivendo, né. Tem pessoas que abraçam a causa e vêm no meu privado: "Irmão, quero abençoar o teu ministério", e mandam ali 200, 300, R$ 500. Uma vez um pastor mandou R$ 2.000 para mim, né. glória a Eu vou até Deus. falar o nome dele, não sei nem se ele gosta de falar isso, né, eu quero honrar a vida dele, o pastor Adson Belo, ali de São Paulo, um grande homem de Deus. Ele quis abençoar minha família e disse: "Eu quero honrar sua família, abençoar sua família", e mandou R$ 2.000 para mim numa fase que nós estávamos muito difícil. E Deus usou a vida dele para abençoar a nossa vida, certo? E eu e a minha esposa, nós somos pessoas que gostamos de abençoar as pessoas, né? Tudo que a gente ganha, se a gente pega num dinheiro, a gente já fala assim: isso aqui não é nosso. Eu e minha esposa somos assim. Glória a Então a gente Deus. não é apegado a nada, né? Se a gente tiver R$ 100 e só tiver aqueles R$ 100, mas não é nosso, e Deus falar, então não é nosso. A gente dá e fica sem nenhum real no bolso, né? Deus sempre colocou isso no nosso coração e a gente vive dessa forma, sendo abençoados e abençoando a vida das pessoas, né? Coisas Glória a que Deus. não é lícito postar, né?
tá falando. Eu tô falando aqui porque nós estamos aqui no podcast, é lícito falar. Mas tem coisas que a gente faz que e eu olho para minha esposa hoje, eu não reconheço ela, porque ela era muito apegada, né, apegada em tudo, até uma chinela, ela não dava para ninguém. E hoje, nós vivemos dessa forma, para abençoar a vida das pessoas. Glória a Deus. E missionário, Tiago, né, nos púlpitos, quando vocês recebe a oportunidade, é o Tiago Gomes ou o missionário sincero? Não, é o Thiago Gomes. Eu sou muito sério no altar, as pessoas não me reconhecem quando eu estou pregando, né. Quando eu vou pregar, muitas pessoas ficam rindo quando eu chego na igreja, porque lembra dos vídeos, né. Mas quando eu começo a pregar e termino o culto, eu: "Rapaz, mas tu é diferente, eu pensava que era humor", não. Lá em casa é uma coisa, na rede social é uma coisa, mas no púlpito é muito sério. Então Sim, eu sou muito sério. mas E eu é sou muito tímido, viu, gente? Eu tô aqui, mas eu tô com as pernas tremendo. Você me vê nos vídeos, mas eu sou uma pessoa muito tímida. mas devido, essa, digamos assim, não personalidade, o missionário sincero, ele querendo ou não, ele vai para o púlpito com a mensagem, ele leva alguma coisa do missionário sincero para o púlpito? Como assim? Leva Porque eu te perguntei se no púlpito é o missionário sincero ou o Tiago, você disse que era o Não, Tiago as Gomes. verdades vai, as verdades da mensagem que é falado nos vídeos, o missionário sincero vai para o púlpito. Porque a gente tem o Cláudio é Duarte, né, e Isso. a ministração dele é bem, assim, aberta, bem Não, coisada, no meu né. caso não tem esse dinamismo na mensagem mais Mas é por aberta. você mesmo ou É, pela visão dos não, outros? eu sou assim. Eu Você sou mais mesmo. centrado, entendeu? Mais centrado. Entendi. Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa, você falou, né, do processo que o Senhor te libertou, né, você passou por esse processo de vício, e eu acredito que esse vídeo vai para muitas pessoas, né, Uhum. muitas pessoas vão compartilhar, porque o nosso podcast é testemunhos, né, para edificar outras vidas, e eu acredito que vai chegar em muitas pessoas que estão Estão passando pelo que passando. você passou, Uhum. né, então, o que você poderia dizer que ainda está preso nesses vícios? Porque você falou que, Deus usou o rapaz e você ouviu, obediência, né. E aí você teve que se internar para se libertar. Uhum. Você deixou nesse processo de internamento, Isso. foi isso? Você passou 2 anos, foi? 3 anos. 3 anos nesse Isso, processo de abstinência. isso. E nesse processo é onde eu quero te perguntar, e nesse processo da libertação, houve recaídas? O que você tem que dizer para essas pessoas: "Ai, mas eu já fui para a clínica, eu já fiz isso, já fiz aquilo", para ele pode ser fácil estar falando aí, porque, né, tá tudo de boa. Mas fala aí como foi esse processo e na íntegra, para essas pessoas que quem sabe está aprisionado ainda no vício e tem o desejo de sair, mas não consegue ter força. Pronto, é porque é todo um contexto, né, na questão da libertação. A gente pensa que a libertação é só espiritual, mas não é. Tem a libertação, o tratamento psicológico na mente, né, tem um tratamento também físico, porque a droga não é um espírito, a droga é física, e Sim, ela vai direto para o sangue da pessoa, né. Principalmente a bebida alcoólica, que é a pior droga que existe. A bebida alcoólica é a pior droga que existe, e eu falo isso aqui, não tenho medo de falar. A abstinência do alcoolismo é a pior que tem. Eu falo isso porque eu vivi isso na prática lá, né? E nós tinha que amarrar as pessoas, meu amarrar Deus. nas árvores, para elas não pular o muro para querer beber, né? Via coisa, via vulto, convulsão. Eu tô falando isso do álcool, não da droga, do crack. A abstinência do crack, ela é mais leve, dá uma dor de dente. A abstinência do crack, ela autossabota a pessoa, ela toma um chá de "já tô bom, quero ir para casa", né, Hum, "tô preparado para viver uma nova vida", e não tá, né. A abstinência do crack, ela sabota a vida da pessoa, ao ponto dela enganar até a mãe e o pai, para mostrar ali uma aparência de que tá bom, mas não está. Então o ser humano precisa passar por esse processo, para que o organismo venha a ser limpo. O ser humano precisa passar pelo processo, psicológico para tratar os traumas. sim, Por quê? Porque não adianta tratar só o espiritual
E quando ele chegar em casa, a primeira cara feia que a mulher botar para ele, ele volta para o crack, porque o Sim, espiritual tá bom, mas o psicológico não está. sim. Então é necessário preparar o físico, o psicológico e preparar a vida espiritual da pessoa. Tem pessoas que eu conheço que nunca precisou de uma casa de recuperação para se libertar. Aonde ele estava ali, buscou uma igreja, né, se uniu com a família e conseguiu se libertar, deixar o vício do crack, o vício da bebida, do alcoolismo, e deu tudo certo, né. Então você que está nos ouvindo, que está passando por esse problema, você que tem alguém na família, né, que esteja passando por esse problema, eu sou um exemplo vivo, né, eu sou uma carta viva aqui, lembra até do Adaías e Brena, eu sou uma carta viva para dizer que ainda tem jeito para você, né, tem jeito para o Aleluia. seu familiar, mas é como eu estou dizendo, não é uma mágica que acontece do dia para o outro, aonde Jesus vai tocar e dizer: "Seja liberto". Não, Jesus pode fazer isso? Pode, mas nós temos que entender que o crack vai para o sangue, vai para o organismo, a bebida vai para o sangue, vai para o organismo, a pessoa precisa buscar um acompanhamento, é por isso que existe os CAPS hoje em dia, para ajudar essas pessoas, o NA, Narcóticos Anônimos, para ajudar essas pessoas na área psicológica e na área do organismo. E também o espiritual, que é só Jesus, irmão, para nos manter de pé. Você pode tratar o psicológico e pode tratar o organismo e nunca mais usar droga? Pode. Pode sim, eu conheço pessoas que não são crentes, que não servem a Deus, e por tratar a vida psicologicamente, tratar essa questão do organismo, hoje não bebe mais, não usam droga, certo? Mas mais importante do que você deixar o vício é a salvação da sua alma. E somente Cristo pode fazer isso por você. Pode lhe perdoar, lhe regenerar e salvar a sua alma para não ir para o inferno, tá bom? Então aceite Jesus hoje como Salvador da sua vida e vai dar tudo certo, tá bom? Jesus vai alcançar sua família, sua casa, ele vai abrir as portas e ainda que seja necessário você ir para uma casa de recuperação, busque ajuda, me procure que eu abro as portas para você lá e eu creio que vai ter libertação para sua casa e para sua família. Glória a Deus. Eu acredito que ainda você falou sobre a área, mental, né, sobre o emocional. Eu acredito que ainda existe muitos tabus Tem, para a i principalmente. na igreja evangélica, Isso. né. A gente está um pouco aberto, mas ainda existe muitos tabus, né. Abrindo um parêntese aí, para o lado emocional, que a gente vê muitos, crentes, né, pastores, tirando a própria vida. Uhum. Então a gente abrindo esse Tem uns que leque demonizam, né, uma leque psicologia, esse né. esse leque aí, para que você entrou como é importante, né, a área emocional. Porque na verdade nós somos tricotrônicos, né, Isso, na verdade corpo e alma e corpo, espírito. alma e espírito. Então não adianta eu, cuidar tanto do meu espiritual e negligenciar esses 2, né. Uhum, Porque o inimigo ele é oportunista, isso né. mesmo. Então se eu não estou bem fisicamente, com certeza ele vai se oportunizar dessa situação, seja emocional ou físico. Então, assim, há um tabu nas igrejas evangélicas. E o que o senhor pensa sobre isso? Né, a gente já tentou algumas coisas e em questão de pastores, né, a gente vê muitos relatos. Eu conheci de perto pessoas que estavam ali e de repente, do nada, você nunca imaginava que aquela pessoa estava passando por aquilo. E quando foi numa tarde do domingo, a gente recebe a notícia: fulano tirou a própria vida. Uhum. É porque o principalmente líderes, né, que nesses últimos dias, esses tempos para cá, né, esses anos para cá, têm tirado a sua própria vida, né. Infelizmente a igreja tem pintado, uma liderança de homens que são superpoderosos, né, homens muito fortes, homens que não podem falhar, homens que não podem errar, e eu acredito que essa essa imagem que a igreja tem da liderança alimenta isso no coração da liderança, né? Ao ponto dessa liderança realmente se achar forte, que não precisa de ajuda, não precisa pedir socorro, né? Não precisa Sim, se humilhar para alguém, dizer que está mal, que precisa ali de oração, precisa de uma visita, precisa parar um pouco, precisa até sair do ministério um pouco para se tratar nessa área psicológica, mas infelizmente a igreja tem pintado essas lideranças nos dias de hoje, e isso tem prejudicado a vida de muitos líderes, ao ponto que quando já está ali no ápice e acontece a tragédia, entendeu? Então tem pastores que demonizam a questão
da psicologia da mente, né? Diz que não precisa, diz que Jesus é o psicólogo, né? Que ele mesmo trata da alma de algo. Não, Jesus quer usar os psicólogos, Jesus quer usar os terapeutas, Jesus quer usar essas pessoas para tratar a alma dessas pessoas, né? Então, eu acredito que a igreja precisa abrir mais as portas para isso, né? Sim. Mas abrir mais as portas para isso. E a gente vê, puxando um pouco para esse lado também, né? A gente vê na questão de líderes, né? Não julgando também, mas, você acha que devido a essa posição, né, essa posição, esse status, eu acho que eles, se negam de abrir essa mão e de se eles mesmos se vestem, digamos assim, eles Isso, mesmos se né? vestem Se dessa veste. dessa vestimenta de super, líder, super crente e querendo ou não acaba barrando, né, para outras pessoas se aproximarem. Você acha que seja isso aí, esse bloqueio, para que eles cheguem nesse auge, né, digamos assim, ao ponto de querer tirar a sua Se- própria O, vida? Eu sei que tem o, outras questões, né, o, e- espiritual, essas coisas o assim, exemplo, digamos o assim. exemplo não cito nomes, né? Lógico, mas o exemplo é o antigo pastor da minha esposa, né. O antigo pastor da minha esposa, ele era um homem muito endeusado, né? Justamente pelas pessoas que rodeavam ele, praticamente ele era intocável, né? Por todo o que ele tinha feito, todo o ministério grande que ele tinha, né? E no final aconteceu uma pequena tragédia, justamente por causa disso, né? Como você falou, tem pessoas que se armam, né? Dos títulos, né? Se vestem dessa autossuficiência e realmente não perde a ajuda. Por vários motivos, para não perder os benefícios, para não perder o Sim, status, né? Para não perder a imagem de que as pessoas tinham dele de um homem perfeito, ele não é, e acabam se blindando, se armando e não abrem o jogo. E no final é somente tragédia, infelizmente. infelizmente. Louvado seja o nome do Senhor por você estar, né, aqui dando o seu testemunho, Tiago. E voltando, vamos voltar lá para o Tiago, ou para o missionário sincero, a gente falou Hum. tantas coisas sérias. Ele disse que não é humorista, né, mas ele não é humorista. Mas, lá no missionário sincero, eh, vamos dizer aqui, essa cena aí que você colocou do membro babão, essas coisas que essas cenas, Ah, é porque você já vivenciou? É não, porque na já minha igreja tem teve muito, na minha tem igreja muito? tem. Você vão assistir, vocês vão? Na minha igreja tem, viu? É tu mesmo, babão. Não, Tem. porque ele faz umas cenas, gente, mas essa do membro babão é muito interessante, né. Então, assim, é porque são histórias que você já vivenciou e você É, traz para e tô o vivendo, é. missionário sincero, Eu é vejo todo isso? dia isso, é. É, Todo filho, dia. tenho raiva de babão. Se eu perder minha salvação por causa disso, eu acho que é por causa disso, viu? Eu tenho raiva de gente que bajula. Sangue de Jesus tem poder. Sei você, mas dá pra mim não. É, eu vi uma Quando eu falo postagem. bajulação, gente, não é admiração, não é honrar as pessoas. Eu É. falo daquele negócio, aquele negócio que a gente sabe que é mecânico, que tá ali só em busca de um benefício, tá em busca de aparecer, de mostrar trabalho para as pessoas, entendeu? Eu não gosto dessas coisas. E quando o líder é babão do membro? Aí também tem isso, né, também? Não, mas tem, não tem? Tem. Mas é por questão do gente, não vou entrar nesse assunto não, pelo É, amor de Deus, não. não vamos entrar Entra não, não, vamos entrar porque não, porque senão vamos dá pelo problema, amor viu? de Deus, dá problema, dá problema. Tiago, houve algum momento, a gente aqui troca os assuntos, viu, pra rir e se emocionar também. Houve algum momento, em que você pensou desistir De, e por conta dessas críticas, dessas do missionário rejeições? sincero, Sim, do não, missionário sincero. nunca pensei em desistir. Eu pensei em desistir, eu tive conflitos em questão de ministério, e em dúvida se era de Deus ou não que eu estava fazendo, né? Porque tinha vídeos que eu fazia antes que eu exagerava, que era vídeos que eu botava peruca, vestia de mulher, Hum, afeminados. sim, Então, nesse ponto aí, isso há um ano atrás, eu vi essa dúvida na minha mente. Senhor, será que é sim. isso mesmo que é que eu faço? Eu tô me vestindo de mulher, botando peruca, afeminado.
né? Então, nesse momento aí, eu fiquei com dúvida, um conflito dentro de mim, querendo Sim, parar nesse sentido, sim, né? Ou eu mudo, ou eu paro, ou eu mudo meu conteúdo, né? Aí eu entrei nesse nicho aí das comidas, né? Que não é algo muito escandaloso. Eu sim. como e falo algumas verdades e tá dando certo, né? Você junta, no caso, a Bíblia, mas de uma forma mais leve, né? Isso, Eu acredito isso, que o Espírito Santo ele vai conduzindo, isso, né? conduzindo, Vai é. conduzindo Vai você filtrando, né? vai infiltrando a cada passo. Aí vamos voltar agora, sabe para quê? Lá no comecinho de uma história que tu me contou, aí depois a gente vai voltar pro final para encerrar. Tá certo. Mas é porque eu fiquei curiosa, tu não contou muito. Ah, Como foi aí, rapaz, tu é que orou, eu- tu orou mais do po- que podcast, pode podcast comer. que não tem comida, eu não gosto, não, viu? Ó, pela história que tu me contou, eu tô vendo aqui nos bastidores, gente, a mulher dele é linda, é bonita. Tu orou mais do que ela, não orou? Uhum. Oi. Porque a mulher foi lá toda agora, aí tu pu disseram que ia te carregar, tu que carregou ela. Foi tu que carregou ela. Conta essa história aí, pra quem não tá entendendo, assiste o vídeo do começo, porque ele contou a história. Conta aí como foi essa história, tu não me respondeu. Hum. Foi amor à primeira vista? Pois é, ela chegou lá para fazer esse trabalho com os alunos, né? Porque na verdade tinha um amigo dela que queria me dar um emprego, Ah. uma empresa, o Jonathan, o diácono Jonathan. Aí tinha uns cupido por trás. Não, ele queria me Ah, dar. vamos revelar as histórias Não, não aqui. era, não era Cupido. Realmente ele queria Ah, me dar um emprego. E ela trabalhava na empresa que ele trabalhava. hum. Aí o que que E ele era acontece? amigo dela? Amigo dela até E hoje, era amigo teu? amigo meu. Então tinha o cupido. Não, no início não era. Ele foi lá porque ele queria me dar um Ah, emprego e ele queria que ela conversasse comigo para saber se eu estava apto para sair da casa e já sim, trabalhar. estava bem. Tava bem, e tal. Entendi. Aí ela foi, levou ela lá para conversar comigo, dentro da sala. Só eu e ela, né? Conversando, ela fez umas perguntas para mim, mandou fazer um desenho, um negócio. Isso no lado profissional dela. Da Pera aí, profissional gente. dela. Calma aí. O pessoal vai dizer, levou a mulher pra comer. Em nenhum Foi no la... momento eu Pera tive essa ainda. expectativa quando eu vi ela, assim, Sim. assim, de. Eu sei que eu tava vibrado naquilo que Deus tinha falado, o carro verde, a mulher loura e tal, mas eu. Queria botar uma cadeira aqui pra ela e um microfone pra me ver a parte dela. Sim, vai, continua. Aí foi pra sala. Aí. A cara dela. Aí Vamos fazer outro conversamos. Aí o que é episódio. que acontece? Quando ela me conheceu, ela já tava orando com um rapaz. Entenda bem. Ela tava orando com um rapaz da igreja. Tô dizendo, a oração Aí dele foi ela forte. teve um sonho com esse rapaz, que via a metade do cara negro, assim, escuro, trevas, e a Sim. outra metade branca. Meu Deus. Aí ela ligou pro Jonathan, pro amigo dela, perguntando qual era o significado desse sonho. Aí o Jonathan falou assim: não, eu ligo pro Tiago, que ele é mais espiritual, que ele vai saber interpretar isso aí. Aí ela ligou pra mim também, foi um susto. Eu, quem é? É Eveline. Eveline, é? Aí eu, diga. Não, é porque eu tive um sonho e o Jonathan me deu seu contato dizendo que você orava muito e podia interpretar o meu sonho. Aí que eu tô orando aqui com um rapaz e aí contou o sonho. Não, não é de Deus não, pode deixar ele. Falei, de jeito. Ele tá embaraçado, tá dividido. Mano, nós fala a verdade, ó. Não pode mentir, gente. Jesus tá vendo. Eu sei. Tu foi intencional, não foi? Em quê? Na interpretação? Fala a verdade. Não, eu tô sentindo de mim que ele foi intencional. Olhou a loura e disse, rapaz, vou perder a oportunidade. Fala aí. Não, eu era Acho que tá inocente. engasgado, toma água. Eu era inocente na época. Tá vendo, Eveline? Ah, era inocente, não foi Era, eu não tinha intencional. nem assim, não. O negócio era só Deus Certo, mesmo, só entendi. focado lá na clínica, entendeu? Sim, Foi. Mas realmente eu falei, não, o rapaz tá dividido aí, né? E realmente o rapaz tava vendo essa vida. obrigada. Ele tava Sim, um mês na igreja, também, outro mês no forró, né? Descobriram que ele tava meio embaraçado mesmo, no forró, na sim. igreja, né? Realmente ele tava dividido, a vida dele, né? Então Deus tinha mostrado pra ela através desse sonho, né? Aí foi quando, dessa ligação, ela nunca mais deixou de ligar pra mim. Todo dia, na hora do Se almoço, apaixonou pela voz, locutor. era. Ela vinha do Conjunto Ceará pro Icaraí deixar almoço pra mim, janta pra mim, presente pra mim. Hã? Tô... Aí eu pregava cantares pra ela todo dia. Oh, oh, menina, tá ouvindo David? Olha aí, ó, a dica de milhões. A dica de milhões para os solteiros. Anota, 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 anota.
Vai, fala mais que eles estão tudo Pois ali, é, nos aí bastidores, os solteiros ali, tudo anotando. Vai. aí ela me levou lá na igreja dela pra me Cantares. apresentar para o pastor dela. Hum, Aí o pastor dela: "Olha, vai ter que orar 6 meses, viu, pra menina é saber se é de crente, Deus". cabeça de Deus. Aí eu: "Tá certo". Ei, deixa eu fazer uma pergunta agora que meu, a mensagem na mente. Os crentes não oram mais pra começar pra namorar É não, hora né? não. Aí logo, plum. É, tá logo casando, né. Depois tu fala disso aí, mas continua, vai. E foi Vai isso. logo casando não, não sabe nem o nome, vai logo é beijando. Aí é, né. Misericórdia. Então foi isso, ela foi pra igreja dela orar, né, o pastor apresentar o pastor dela, e depois de 1 ano, né, nós casamos. Deus preparou tudo, né. Em oração aí. Foi em oração. Não tinha nem um selinho. Tinha selinho, Tinha um tinha selinho, selinho. tinha. Tinha um Selinho tinha. namoro só de crente mesmo. Sim. Só orando. Ele tá duvidando me do batidor. É, mano orando. Ora é crente, Tem que namoro de orar. crente é assim, é ora primeiro, depois é que pega na mão, Eu entendeu? noivei 2 vezes antes dela na clínica, eu noivei 2 vezes. A primeira a primeira que eu noivei era a sobrinha do pastor da clínica. E eu já pregava nessa época, os pastores me chamavam, e quando eu estava me arrumando para ir pregar, ela ficava na porta, assim, do quarto que tinha lá, tampando, pra mim não sair para Meu pregar, que dizia que Deus. eu ia atrás de mulher nas igrejas. Aí o rapaz tá assim, mas no casamento. Aí a segunda que eu noivei, ela me chamou para um almoço na casa dela, né. Era a irmã de um aluno lá, que era crente, o irmão dela até já morreu, faleceu. E eu fui almoçar na casa dela, e ela praticamente tirou a roupa na minha frente. Meu Deus. Aí eu: "Irmã, não faço isso não, pelo amor de Deus. Eu vim da droga, eu tô em tratamento. Se a irmã quer que eu volte pra lá numa situação dessa", aí eu não deu certo por causa disso, né. E com Deus ela estava deu só certo. preparando o caminho para Eveline, Era né, pra bem. Eveline. Glória a Deus. Gente, que testemunho maravilhoso, né, a gente queria ter mais tempo para contar, assim, todos os detalhes, mas temos que encerrar, né, esse testemunho que com certeza vai edificar muitas vidas sobre a libertação, sobre esse momento do encontro com o Senhor, né. Amém. E na verdade a gente vê o improvável que o Senhor está fazendo grandes coisas e Glória a ainda Deus. irá fazer, né, Amém. sobre a sua vida. Eu agradeço por você ter aceitado o Amém. convite. A gente pode marcar um outro Sim, pra ficar podcast para mais trazer mais polêmica, a é, gente queria trazer mais assuntos, isso. né, mas o nosso Falar de temas convidado bem o específicos. nosso convidado hoje foi para conhecer ele, né, conhecer a sua trajetória, como foi que o Senhor o encontrou, porque o Amém. Senhor te encontrou, né, Uhum. Tiago, porque na verdade a gente não queria Jesus. Isso. Ele nos encontrou e teve misericórdia, Nos amou primeiro. nos amou primeiro. E que o Senhor continue te usando, engrandecendo o nome dele através da sua vida, Amém. né, que o Senhor venha ser exaltado através da sua vida. E a palavra que eu tenho para você, eu gosto de sempre lançar uma palavra Amém. profética. Não desista, Amém. né, não desista, continue fazendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração e faça, o que você sempre faz: "Senhor, é isso aqui?", né, "É isso aqui que tu quer?". Se não morreu, o Senhor vai dar as ferramentas certas, porque o nosso Deus, ele é especialista Amém. em estratégia, né. Josué, o pessoal exaltava Josué, Josué, mas era Deus que dava estratégia para Josué, e eu tenho certeza que ele vai continuar dando estratégia, que o Senhor continue usando a sua vida, prosperando os frutos das suas mãos, Amém. e que outros, Tiagos, né, sejam Amém. inspirados, digamos assim, outros discípulos sejam inspirados em você, e eu tenho certeza que outras vidas serão edificadas, né. Às vezes Glória a você vê um Deus. vídeo aqui, meu Deus, uma palavra tão simples que a gente coloca, meu Deus, eu fui tão edificada com isso, né, então isso é recompensador pra gente, né. Gente, eu fui tão edificado com aquele testemunho, aquilo que aquela pessoa fala, às vezes é uma palavra, e faz toda a diferença. Uhum. Então continue, que Deus continue te abençoando, engrandecendo o nome do Amém. Senhor. Gente, eu já ia encerrar, mas eu não posso deixar de falar uma coisa muito importante para você. Encerrou não, né, David? Gente, espera ainda, vai comendo Tiago. Eu tenho um negócio para falar para vocês. Gente, eu tenho um presente muito especial aqui pro Amém. amassou um pouquinho, mas não veio amassada não, viu, gente? O Tiago missionário. Amém.
E mandaram para você muito Via solo. especial da Via Solo. Gente, Amém. eu quero presentear ele, essa marca aqui da Via Solo, a loja da nossa amiga Liana Braga, que fica ali, vai passar no rodapé, né, Tiago? Quer presentear o amigo, o pastor, o irmão, o esposo, convidado do podcast, tá aqui, ó. Amém. Vai lá na Glória a Via Deus. Solo, lá na Gigamal, e tem a loja aí, vai passar o Instagram lá no rodapé do nosso vídeo. E segue lá a nossa amada irmã, ela mandou com carinho pra você, tá bom? Amém. Espero que Glória a dê tudo Deus. certo aí. Amém. Gente, você quer se tornar um parceiro do nosso podcast, entra aí no direct pra gente estar trazendo, a tua empresa aqui pra gente poder estar divulgando. E você, mulher, não só tem essa loja aí de mulher não, de homem não, viu? Tem também a nossa loja da nossa amada De La Boutique. Passa aí, Tiago, De La Boutique. Gente, você, mulher que quer andar com elegância, com estilo, procura a De La Boutique. Lojas, peças, perdão, exclusiva, viu? Procura o arroba dela, o Thiago vai soltar aí na íntegra, né, Thiago? Arroba De La Boutique, peça exclusiva para mulher crente, viu? Porque mulher crente, gente, tem que andar decente. Tem que andar bonita e decente. Então você procura lá De La Boutique, arroba, e procura lá a tua roupa maravilhosa para ir para o culto amanhã, que é domingo. Amanhã é domingo, né, gente? É, domingo. Então eu quero agradecer a vocês, um cheiro, um abraço. Curte aí muito o nosso vídeo. Chama o pastor Tiago. Tiago quer chamar você para pregar? Hã? Quer chamar tu de pastor direto, ó. Pa pastor só em janeiro, que eu vou embora, cuidar da Quer igreja. chamar o Tiago para pregar? É só chamar no direct Só lá, né? chamar no direct, Que o homem eu abro pra prega e todo fala a mundo. verdade, viu? É isso Deus mesmo. abençoe, um cheiro, a Deus paz do Senhor, abençoe. em nome de Amém, glória a Jesus. Fica Deus. com Deus, fica com Deus. Bye, bye, Glória paz, a paz, paz, Deus. paz.